Tudo bem com vocês? Muito bom vê-los. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos. A gente continua olhando para esse texto de Atos, a nossa vida em Atos. Nessa viagem missionária eu aprendi que é Hechos, tá vendo? Para quem acha que eu não falo espanhol. Segundo o Júlio, eu falei um outro idioma lá com os irmãos. Eu falei portunhol, É um terceiro idioma ali na fronteira entre o Brasil e o resto da América Latina. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa experiência da viagem. Deixa eu dar um pouquinho de contexto para você, de repente, que está visitando a gente, ou que está chegando hoje, o que está rolando, né? Nós temos, como batistas brasileiros, nós temos duas grandes agências missionárias. Nós temos a Junta de Missões Nacionais, que atua com vários projetos aqui no Brasil, né? Talvez o mais famoso deles seja Cristolândia, onde o Felipe, que é daqui, o Cook já foram missionários e tantas outras pessoas. Mas são vários projetos, eu só estou citando aqui um mais famoso, vamos dizer assim, mas são muitos projetos no Brasil todo. E aí nós temos a Junta de Missões Mundiais, que é a nossa organização, no mesmo propósito, nasceram juntas as duas praticamente, mas voltado para o envio de missionários para fora do Brasil, e aí para todos os cantos do mundo que isso for possível. Hoje nós temos mais ou menos 2.000 missionários em quase 100 países. E aí, diante da Junta de Missões Mundiais, existe a modalidade daquele missionário que que passa anos no campo servindo, mas hoje existe um projeto bem bacana que chama Voluntários Sem Fronteira. Essa camiseta é até a camiseta oficial do Voluntário Sem Fronteira. O Voluntário Sem Fronteira é aquele missionário de curto prazo, é aquela pessoa que com os recursos próprios, ou da igreja, ou de amigos, de investidores, enfim, mas aquela pessoa que se mobiliza e mobiliza outros para ir em uma viagem missionária de curto prazo. E aí são vários tipos. Você tem uma viagem missionária que você faz para um grande evento, então, sei lá, Olimpíadas, Copa do Mundo e qualquer grande evento que junta muita gente numa cidade. Tem trabalho de evangelização nessas circunstâncias. Tem circunstâncias também de mobilização para viagens emergenciais, situações de guerra ou situações de tragédia ambiental. Então, por exemplo, a última que foi feita dessa foi para o Nepal. E a gente também tem tido viagens para a Ucrânia, por exemplo. Então, existe uma mobilização para viagens missionárias diante de catástrofes naturais ou humanitárias, como em guerras. E, em terceiro lugar, que foi o caso dessa minha, viagens missionárias onde você vai fortalecer o trabalho de um missionário, de uma igreja ou de uma região. Então, não tem essa motivação do grande evento, não tem a motivação de nenhum tipo de tragédia, mas tem a motivação do fortalecimento do trabalho de uma igreja ou de um contexto ali. E nesse caso, nós fomos para o sul do Chile, para a região de Temuco, e na verdade nós servimos na igreja de Lautaro, que é o interior ainda. Temuco é a capital regional ali, está uns 500, 600 quilômetros de Santiago, então a gente passou por Santiago só pelo aeroporto, para pegar um segundo voo, e vamos até Temuco e seguimos para a cidade de Lautaro, que é uma cidade de cerca de 30 mil habitantes, mas eu acho que na cidade mesmo deve ter nem 15, porque tem uma região rural grande, e a gente serviu na primeira igreja batista de Lautaro, uma igreja de 104 anos, é uma igreja mais que centenária, com bastante respeito na cidade, porém, é aquela igreja que parou um pouco no tempo, né? Não tem ministérios muito bem desenvolvidos, mantém aquele modelo muito tradicional, que acaba não comunicando bem com as novas gerações, com o novo mundo. O pastor que está lá atualmente, ele está lá só 9 meses, e ele ficou muito empolgado em nos receber, porque ele está abrindo e ampliando essa visão da igreja, e buscando essa renovação da igreja em todos os aspectos.
E a igreja tem 6 congregações rurais. Então a gente pode servir na igreja local de Lautaro e nas 6 congregações em bairros rurais. Algumas congregações têm mais de 50 anos. Então você imagina, é uma comunidade rural que é congregação. Por que é congregação? Porque não tem condição de se emancipar enquanto igreja. Não tem tanta gente, não tem tantos recursos financeiros, não tem como ter um pastor ali local com eles e etc. Então chama-se congregação, mas esse pastor da igreja de Lautaro tem dado assistência a essas congregações e fez questão que o nosso grupo também estivesse presente em todas elas. E nós fomos em um grupo de 11 pessoas, 9 do Rio de Janeiro, eu aqui de São Paulo, e mais o Abdala do Paraná, de Foz do Iguaçu. Chegamos lá, ficamos em contato direto, a construção toda foi em contato com uma família de missionários, o pastor Newton com a Sandra e a sua filha, eu acho que é o nome de um país ou de uma cidade, Jordana, é quase isso, Jordânia. A Jordana, uma adolescente, eles moram em Temuco, já estão lá há 5 anos. Ele foi pastor aqui na Zona Norte, inclusive, na Brasilândia, na freguesia do Ó, e está servindo lá há 5 anos. Então ele que armou todo esse trabalho, ficou hospedado no hostel e servindo ali na cidade por um período curto. Foram 8 dias de trabalho, 7 dias na verdade, para ser mais preciso, mas foi bem interessante. Eu quero compartilhar com vocês o texto bíblico e ir para as imagens depois. O texto bíblico está em Atos, capítulo 14, versículo 21. Esse texto bíblico, ele relata exatamente esse movimento da igreja. Antes de ir, eu compartilhei com vocês o Atos, capítulo 13, que é quando Barnabé e Paulo são enviados pela igreja de Antioquia para a primeira viagem missionária. Paulo, para nós, é a nossa grande referência desse modelo de missionário transcultural, A gente sabe que a igreja de Jerusalém, os apóstolos ali que caminharam com Jesus, e principalmente sob liderança de Pedro, foi um modelo e uma igreja que ficou mais parada, vamos dizer assim, ficou mais concentrada ali. Já a igreja de Antioquia é uma igreja que já nasce no modelo mais transcultural, de pessoas de várias nacionalidades, de vários idiomas, e que logo enviam Paulo e Barnabé justamente para as cidades fora ali de Israel, ou seja, é o nosso grande modelo desse movimento transcultural da igreja. E aí eles são enviados no capítulo 13, segue o capítulo 13 com essas viagens, e aí no final do 14 é o relato da volta deles, 14 e 21. O texto bíblico diz assim, que eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos. Eles estavam falando de Listra e de Derbe, há pouco tempo atrás. Então eles pregam em Listra e Derbe, fazem muitos discípulos. Então eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, dizendo eles pregando. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Presbítero é o nome que o Novo Testamento dá para o pastor local. Presbíteros, também pode ser chamado de pastor. Em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra de Deus em Perge, desceram para Atalia. De Atalia navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios. Gentios são os não-judeus. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Paulo é o grande autor do Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento é descrita por Paulo. E Paulo nunca foi um pastor local, isso é interessante. O modelo e o ministério de Paulo
foi um ministério que a gente chama ainda hoje de itinerante, porque ele era um missionário transcultural, um plantador de igrejas, e que não permanecia nas igrejas que ele plantava. A estratégia, o chamado e o dom que ele tinha era de plantar a igreja e deixar um pastor local naquelas igrejas. Então muitos dos seus discípulos, dos seus mentoreados, se tornaram pastores locais nas igrejas, né? Por exemplo, Timóteo, que ele escreve as 2 cartas, foi um pastor local. Tito foi um outro pastor local. Então ele formou pastores locais, mas ele mesmo sempre foi um missionário itinerante, viajando pelas cidades, formando grupos de discípulos, plantando igrejas. E inclusive as suas cartas, que são os livros do Novo Testamento, em formatos de cartas do apóstolo Paulo, são ensinos a essas igrejas. Então, ele escreve para ensinar a igreja de Roma, ele escreve para ensinar a igreja de Corinto, ele escreve para ensinar a igreja de Éfeso, ele escreve para ensinar a igreja de Tessalônica, ele escreve para ensinar a igreja da Galácia. Então, esses nomes dessas cartas são cidades, na verdade, onde havia reunido ali uma igreja, e ele escreve instruindo essas igrejas. Então é interessante essa dinâmica do Novo Testamento, né? Que não é uma escrita de dentro de um gabinete pastoral ou de dentro de um centro de pesquisa universitário, mas é uma escrita para instruir a vida prática de cada igreja em cada lugar. E por isso essas cartas têm alguns contextos muito específicos nesses lugares. E ao mesmo tempo tem princípios eternos que valeram para essas igrejas e valem para nós como igreja até hoje. E aí Paulo escreve no meio das viagens, Paulo escreve no meio das prisões, por muitas vezes ele esteve preso e escreveu de dentro da cadeia algumas cartas e instruiu então essas igrejas todas. E aqui ele está terminando essa sua primeira viagem missionária. E veja que é uma coisa que a gente continuou fazendo e fez nessa viagem, que foi fortalecer o trabalho de uma igreja local. Que era o que Paulo fazia. Ele não só viajava plantando as igrejas, como viajava fortalecendo as igrejas que ele havia plantado. Então, inclusive nessa viagem, se você olhar o relato, boa parte das cidades que ele foi passando, ele voltou passando. Então, num primeiro momento é como se ele fosse plantando as igrejas, e num segundo momento ele volta passando novamente e fortalecendo essas igrejas. Agora, lógico, a gente tem que imaginar a viagem do contexto do Novo Testamento, né? A viagem que eu fiz agora foi de 8 dias, porque eu peguei um avião e em poucas horas a gente está no Chile. A viagem que o apóstolo Paulo faz, cada uma delas é de 1 ano, porque é montado no lombo de animais, é caminhando, é usando camelo, é usando jumento, é usando cavalo, e aí ele perpassava, ficava hospedado. Por isso, por exemplo, o Novo Testamento vai dar muito valor à hospitalidade, a esse dom de receber pessoas, porque as pessoas não tinham recurso para pagar hotéis, ou mesmo não existiam hotéis. No máximo algumas pousadas e em poucas cidades tinham. Então realmente essas viagens você tinha que contar com a hospitalidade das pessoas, onde você ia conseguir um lugar eventualmente para você dormir. E se você não conseguisse, então você ia dormir em algum curral de animais. Foi o caso de onde Jesus nasceu, inclusive. Então, é nesse contexto, então, que se dão as viagens. Então, são viagens mais longas, mais demoradas, de passar um certo tempo em cada cidade. Ao mesmo tempo, oferecia uma intensidade relacional muito interessante. Por quê? Porque ele necessariamente tinha que ficar na casa das pessoas. E isso dá um outro tipo de vivência, né? Eu imagino que você já viajou e ficou em hotel. E ficar em hotel, é lógico, tem muito conforto, tem gente ali para se servir, né? Café da manhã de hotel é aquela coisa assim, maravilhosa. Eu sempre fico de olho no café da manhã. O que me pega é o café da manhã. Gordinho gosta de comer, então eu sempre fico olhando para ver se o café é bom. Mas, quantas vezes a gente vai para um lugar X e não tem nenhuma vivência local? Se você vai para um lugar muito turístico, você não tem, às vezes, nenhuma vivência local. Porque você vive com estrangeiros
transitando de um lugar para o outro, principalmente se você vai visitar aqueles pontos turísticos tradicionais. E enquanto você está no hotel, você convive com os funcionários do próprio hotel. Então você não tem a vivência local, você tem a vivência do turista. Enquanto que quando você viaja para a casa de alguém, aí você tem a experiência local. Porque daí você tem a experiência do cotidiano da pessoa, de como ela vive, de como ela se comporta, de como é a cultura daquele local e a experiência. Então a gente viveu um pouco das duas coisas, porque a gente ficou num hostel, então não era exatamente um hotel, mas também não era exatamente uma casa de alguém. A gente ficou num hostel para dividir ali, compartilhar os espaços, os 11 que estavam, com algumas pessoas ali nos servindo e fazendo o nosso café da manhã, que era muito bom. Porém, a nossa experiência de igreja, ao visitar a casa das pessoas e contatos na igreja, aí sim foi uma experiência muito interessante da cultura local, do chileno, daquele lugar, daquele ambiente, de uma cidade bastante comum, que não é de turismo nem nada. Então foi muito interessante nesse aspecto e esse fortalecimento da igreja local. Agora eu quero projetar algumas imagens para vocês verem e eu poder ilustrar o que eu estou falando para vocês. Aí eu posso depois, quero mandar depois para vocês, isso como se fosse um pequeno relatório do que foi. Então pode seguir em formato de apresentação. Não, já está indo. Oi. Entendi, essa daí eu não sabia não, hein? Eita, nós. Brabo, hein? Olha só. Pode seguir, por favor. Então, esse foi o grupo. E aqui nos cantos estão os nossos missionários locais. Então, na minha tela aqui à direita é o Newton e a Jordana, perto da bandeira do Chile. E à minha esquerda, justamente onde eu estou, está a Sandra, que é a esposa do Newton, junto aí à bandeira do Brasil. E aí o restante são brasileiros. Esse de um lenço árabe, né? Ele é árabe mesmo, ele é libanês, mas também naturalizado brasileiro, estava conosco na viagem. Pode seguir. Essa é a turma da primeira congregação que eu visitei. Então já no domingo a gente chegou cedo e à tarde eu preguei nessa congregação em Cruzeiro. E aí os irmãos depois tiraram uma foto para enviar. Eu já cheguei hablando muito, porque não teve intérprete para mim. Então eu já fui ali e acho que Deus abençoou, porque pelo menos os irmãos disseram que entenderam. Não sei se foi só por simpatia ou se eles entenderam mesmo, ou se foi um dom espiritual ali. Aí, olha só, eu me senti no próprio Frozen aí, porque a gente fez um passeio na segunda-feira, a gente foi para Vila Rica e para o vulcão de Pucón, e aí teve neve e tudo mais, a gente pegou um friozinho bom por lá. Pode seguir. Essa é a rádio principal da cidade. A gente fez programa nessa rádio todos os dias. Essa foi uma experiência interessante do testemunho dessa igreja local. Então, apesar de ser uma igreja que parou um pouco no tempo, não é uma igreja tão forte, apesar de ser centenária, é uma igreja que tem muito respeito na cidade, também por ser centenária. Então, foi aberto um espaço de mais ou menos 30 minutos, todos os dias na rádio local. E todos os dias a gente fez programa nessa rádio da cidade, Rádio Lautaríssima. Aí com os nossos irmãos, esse aqui, que está à minha direita aqui, é o pastor Patrício, é o pastor da igreja local. Aqui é o Abdala, que foi conosco, mora no Paraná. Esse irmão do meio é o presidente do conselho de pastores da cidade, e também funcionário da prefeitura. Essa blusa que ele está é o símbolo da prefeitura de Lautaro. E esse é o Newton, missionário brasileiro que mora em Temuco. Pode seguir. Essa foi uma escola particular que a gente ministrou. Essa também é uma coisa interessante. Mesmo as escolas particulares de lá,
eles têm um subsídio grande do governo, então não é como as particulares daqui, que são totalmente subsidiadas pelos próprios pais, né? Não, lá as escolas particulares são conveniadas com o governo e tem um subsídio grande do governo. E também tem parceria religiosa com o PEP, por exemplo, que é o Programa de Educação Pré-Escolar da nossa missão. Então a gente teve autorização para ir servir as crianças que são atendidas pelo PEP, porque as crianças atendidas pelo PEP já têm educação cristã no currículo, ministrado por missionários, e aí a gente entrou nessa aula de educação cristã e fizemos teatro, fizemos um monte de coisa com as crianças. Então aqui foi uma das escolas, olha aí, ó, as crianças da escola, as escolas bem organizadas e bem estruturadas, mesmo no ambiente rural. Eu fiquei positivamente impressionado nessa parte. Aí é uma outra turminha de crianças também com a gente, uma outra escola, a gente ministrou em 4 escolas pelo menos, de educação infantil. Essa é uma escola de educação fundamental 2 e médio, essa é uma escola 100% pública, mas também tem educação religiosa cristã. É uma professora católica, essa senhora que está me olhando aqui é a professora de educação cristã católica, e tem uma outra professora de educação cristã protestante, as duas dão aula. A professora de educação cristã protestante é da Igreja Batista, e aí abriu espaço para a gente também dar uma aula para as crianças, para os adolescentes aí no caso. Foi uma experiência bem legal, e eu também gastando todo o meu portunhol com eles. Aí é uma casa que a gente visitou, uma família, tinha uma criança cadeirante, mas foi só uma fratura na perna, e uma família que a gente visitou numa das regiões rurais de lá. Pode seguir. Essa é uma outra família que a gente visitou também, mora só esse casal de idosos, eles têm, acho que ela tem 87 e ele tem 93 anos. Pode ficar nessa imagem. Foi bem marcante essa visita, porque essa senhora tinha perdido o filho há pouco tempo, né? Então ela estava ainda no luto da perda desse filho, mas a gente teve um tempo bem bacana. Esse senhor jovem aqui, o Ricardo, ele é o líder da congregação de Cruzeiro, onde eu preguei, e é da região onde essas pessoas vivem. Pode seguir, por favor. Essa é a prefeitura de Lautaro, né? Municipalidade de Lautaro. Aqui tem a bandeira do Chile, a bandeira de Lautaro e a bandeira Mapuche, essa bandeira mais colorida. Os Mapuches são os indígenas daquela região que foram muito resistentes à colonização. Então tem uma luta muito forte e uma disputa por terra também muito presente nessa região. Inclusive Lautaro foi nome de um guerreiro que enfrentou os espanhóis. Os Mapuches têm uma força interessante lá, a ponto de terem preservado a sua língua, e essa língua continua sendo ensinada nas escolas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente perdeu as línguas indígenas, né? As línguas indígenas são só faladas nas tribos e olhe lá. No caso deles, não. Eles resistiram à colonização espanhola, mesmo perdendo e sendo mortos a maioria, mas eles mantêm a cultura e o idioma vivo. Então, continua sendo ensinado nas escolas a língua Mapuche e o espanhol, né? Parecido com o Paraguai nesse aspecto, né? O Paraguai tem o Guarani e o espanhol como 2 idiomas oficiais. O Guarani como idioma histórico local e o espanhol como idioma dos colonizadores. Aqui no Brasil, a gente ficou só com o idioma dos colonizadores, né? Então, esse dia, pode voltar um pouquinho, estava tendo as festas pátrias, por isso a praça estava lotada, estava rolando um desfile ali que não deu para pegar, mas eles fazem uma semana toda de festa de independência lá, fecha tudo, eles são mega patriotas, tem que colocar bandeira em todo lugar. Se você não coloca bandeira na sua casa, você toma multa do governo no dia do feriado, então você tem que ter bandeira e tem que pôr a bandeira visível na sua casa, sob o risco de tomar multa, e é uma semana inteira de feriado que para tudo. Eles falam que é maior que o Natal, que é maior que qualquer outro feriado, as festas pátrias. Aí tem comida típica, danças, desfiles e uma série de coisas, e aí estava tendo lá, que eram pré-festas pátrias. A gente nem pegou as festas pátrias, a gente pegou a semana anterior. As festas pátrias aconteceram nessa semana. Pode seguir.
Essa é a igreja, ó. Então você vê que é uma igreja significativa, com uma boa estrutura física até e tal, mas é uma igreja de mais de 100 anos, com muitos idosos e tal. Então aqui na frente o pastor local, Patrício, e a Silvana, sua esposa, ela é psicóloga, inclusive em Temuco, e na frente aí os brasileiros e ao fundo o restante da igreja. Esse foi o último culto principal, digamos, que a gente fez lá, que foi no sábado à noite. Foi um culto bilíngue, espanhol e português. E eu tive o privilégio de pregar nesse dia. E aí nesse dia os irmãos acho que me entenderam porque foi com intérprete. Aí eu tive um intérprete, eu preguei em português e o Newton me interpretou. Aí é em Temuco, a cidade um pouco maior, na praça principal de Temuco, Praças das Armas. Esse é o grupo, ou parte do nosso grupo com a Sandra e o pastor Patrício. Pode seguir. Eu acho que é isso. Acabou? Você foi? Então esse é o geral, esse é a frente da igreja, o templo, o dia que eu estava pregando e o dia da viagem. Basicamente isso. Então, hoje é um dia um pouco diferente, né, de trazer esse depoimento e essa experiência para vocês. E assim, se você já foi em uma viagem missionária ou teve experiências missionárias locais, pontuais, às vezes de um dia, você sabe que cada um vivencia isso de uma forma única. E é até difícil traduzir, né? Como é que é isso e o que está acontecendo ali. Acho que aos poucos a gente vai entendendo. Quando a gente chegou lá, a gente só vai no fluxo do trabalho. A igreja estava bem organizada, nos esperando. A igreja tinha a agenda da nossa semana toda bem preparada. Então, todos os dias a gente tinha horários manhã, tarde e noite para cada tarefa e para cada coisa. Isso foi muito legal. Foi muito bonito ver essa preparação da igreja, né? As pessoas da igreja dizendo: nós oramos por vocês, nós estávamos esperando vocês, a gente está muito feliz com vocês aqui. Então a gente foi muito bem recebido pela igreja, né? Então os chilenos me deixaram uma boa impressão. Eu não sei se é a realidade de todo o Chile, mas os cristãos chilenos nos deixaram uma ótima impressão, porque a igreja nos recebeu com muito carinho, com muita abertura, com muita expectativa de receber ali um grupo de brasileiros. O pastor, no final, ficou muito grato, mas ele falou: confesso que eu estava com medo, porque eu não sabia quem vinha, né? Tipo, vai vir um grupo de brasileiros aí, como é que vai ser isso? E a gente também, né? Vai um grupo de brasileiros para lá, mas como é que as pessoas vão nos receber, né? Como é que é essa igreja? Como é que é esse povo? Como é que é essa cidade? Mas a gente foi super bem recebido. E vivemos essa experiência aí de visitar as congregações e a igreja local. Demos treinamento de líderes. Eu dei um treinamento de liderança. O pessoal deu treinamento de trabalho com criança. Outro pessoal deu oficina de evangelização. Outros teve também algumas outras coisas lá de música e tal. Então houve muito trabalho para todo mundo. E foi muito bonito ver essa transculturalidade, mas que ao mesmo tempo se conecta tanto à nossa fé, né? Essa coisa de que realmente temos um só Deus, essa coisa de que fazemos parte de fato de uma só igreja, e aí não importa onde a gente está, e não importa o idioma que se fala, essa conexão, ela é de fato algo do mistério do Espírito mesmo. De que a gente tem irmãos espalhados pelo mundo, de que a nossa fé nos coloca dentro de um só corpo, e dentro desse corpo é o corpo de Cristo, e a gente faz parte disso, junto com tanto de gente que a gente nem conhece, mas que faz parte com a gente, e que quando a gente se encontra, a gente se identifica. E também a minha alegria de poder me deslocar um pouco de mim mesmo para viver um propósito e um serviço que é maior do que eu. E eu acho que esse é o ponto fundamental da nossa fé. Muito tem se falado que a longevidade tem a ver com ter propósitos na vida.
Esses dias eu estava assistindo um documentário na Netflix sobre longevidade, e aí dos pontos é, você tem que ter um propósito maior que você, para que você tenha uma vida longa e boa. E é verdade. E a nossa fé nos oferece isso. A nossa fé nos oferece esse horizonte, essa perspectiva de sair da gente mesmo e ter um horizonte de propósito maior do que a gente. E fazer essa viagem foi esse movimento. Não que a gente não possa fazer esse movimento aqui mesmo, e a gente não deva fazer esse movimento, inclusive, aqui mesmo no cotidiano da nossa vida. Mas quando a gente se desloca para outro lugar, quando a gente se desloca para fora da nossa casa, quando a gente se desloca para fora da nossa rotina, e não é um passeio, não é um trabalho remunerado, não é algo que vai te dar algum lucro direto, então por que a gente está fazendo isso? Que benefício direto havia para mim, ou para a nossa igreja, numa viagem missionária transcultural? Talvez muito pouco. Mas o impacto espiritual desse movimento, e o impacto nessa perspectiva do sentido, do propósito, de fazer algo que é muito maior que nós, que não necessariamente tem uma devolutiva direta, mas que tem impactos indiretos, dos quais a gente não pode nem mensurar, mas que sabe que eles existem, é maravilhoso. E aí é lógico, eu fiquei morrendo de saudade de casa, eu senti muita falta do meu ambiente, das comidas daqui, do meu filho, da minha esposa, da minha rotina aqui, que eu considero muito boa, agradável e tal. Mas me deslocar para essa experiência dá para nós um sentido de vida mais profundo. E um sentido de querer continuar entregando a vida para esse propósito que é para além e que é maior que nós. E eu queria que você fizesse esse desafio com você mesmo, de pensar: quanto tempo da minha vida eu estou investindo num propósito que é maior que eu mesmo? Eu sei que você pode ter propósito. Eu estou investindo tempo porque o meu propósito é comprar uma casa. Eu estou investindo um tempo aqui nesse trabalho porque o meu propósito é pagar uma boa escola para os meus filhos. Eu estou investindo tempo e energia aqui porque o meu propósito aqui nessa academia é construir um shape legal. E ok, eu acho que esses são bons propósitos e que a gente deve mantê-los. Mas quando a gente está falando de missão, quando a gente está falando de reino de Deus, quando a gente está falando desse corpo de Cristo que é global, a gente está falando de propósitos de eternidade. A gente está falando de coisas muito maiores do que dar uma boa escola para os nossos filhos, do que ter uma casa própria, do que trocar de carro no final do ano. E esses propósitos maiores, ou este propósito maior, porque esse maior é um só, devem tomar o nosso coração e devem mobilizar a nossa vida. Só que o que acontece? Embora a gente saiba disso, a gente que lê um pouquinho da Bíblia, a gente lê um pouquinho da Bíblia, a gente sabe disso. Só que no cotidiano, isso se apaga. Porque o cotidiano é a correria do trabalho, é a correria da escola das crianças, é a correria dos boletos, é a correria do que tem que pagar, é a correria do que tem que fazer. E de repente esse propósito maior, ele perde-se de vista. A gente fica ali no corre do dia a dia. Mas a gente tem que parar para colocar as coisas no seu devido lugar. E quando a gente para colocar as coisas no seu devido lugar, a gente tem que sim
Tem o nosso corre, porque tem os boletos para pagar, porque a vida precisa acontecer e a gente precisa dar conta dela. Mas a nossa vida precisa ter um sentido maior do que esses boletos, maior do que a carreira que estamos construindo, maior do que esse dia a dia e essas coisas que são visíveis aqui humanamente falando. E a nossa fé nos dá essa perspectiva. A nossa fé nos coloca nesse olhar. Ela não nos aliena da vida. A gente está aqui nessa vida, Jesus pagou imposto, Jesus multiplicou pão e peixe, Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus frequentou festa, Jesus viveu como a gente vive. Então, a nossa fé não nos aliena da vida, é isso mesmo. Mas ela diz também para a gente que a vida não é só isso mesmo. Que a vida não é só esse mundo visível e palpável aqui. Que inclusive a parte mais profunda da vida e mais durável da vida não é aquilo que é visível e palpável, é aquilo que é invisível. É muito louco isso, né? Porque a gente fala, não, a vida é isso aqui, é o visível. A gente fala, cara, mas esse visível acaba. Esse visível aqui, que é esse corpo, vai se acabar. Essas paredes aqui que são visíveis, fortes, com concreto, cimento, tijolo, vai acabar. Daqui uns anos aqui cai tudo. Com chuva, com sol, com não sei o quê, com o tempo, isso aqui vai cair. Vai ter que ser reconstruído, vai ter que ser reformado. Esses eletrônicos que são visíveis e super funcionais na nossa vida hoje, daqui a pouco eles queimam, daqui a pouco eles quebram, daqui a pouco eles não funcionam mais. E eles vão virar lixo. Então isso que a gente valoriza como visível, como palpável, é exatamente o que se acaba. É exatamente o que não é para sempre. É exatamente as coisas que uma hora ou outra acabam. Meu filho está na fase dos porquês, né? Pergunto o porquê de tudo. Por que quebrou? Por que rasgou? Por que não está funcionando? Porque sim. Porque as coisas quebram, as roupas rasgam, é assim. E por mais que a gente tenha cuidado de preservar algumas coisas, e é bom que a gente tenha, ainda assim elas vão acabar. Ainda que você tenha cuidado com o seu corpo, tenha uma boa alimentação, faça exercício físico, durma 8 horas por dia e tal, vai se acabar. Se não se acabar com 30, com 40, vai se acabar com 100, mas vai se acabar. Não tem jeito. A gente se cuida, se preserva, para se acabar bem, ou se acabar mais longe, mas vai se acabar. Então tudo que nos é visível, que nos é palpável, e que a gente põe na nossa agenda do dia a dia, é justamente o que se acaba. E o que não se acaba, o que é eterno, é o reino de Deus. O que não se acaba, o que é eterno, é aquilo que a gente faz no mundo espiritual. O que não se acaba e o que é eterno, é essa realidade invisível da igreja do Senhor. Porque as pessoas que a gente foi servir ali em Lautaro, também vão se acabar como nós. E aquela igreja, enquanto estrutura física, também se acabará. Mas os impactos eternos, na realidade espiritual, da vida daquelas pessoas, e da vida daquelas pessoas, na minha vida, nas nossas vidas, isso tem desdobramentos eternos. E é eterno justamente porque não é visível ao olho humano. É eterno justamente porque são coisas que eu não posso pegar. É eterno justamente porque são coisas que eu não posso tomar para mim enquanto posse. Porque as coisas visíveis, palpáveis, eu posso tomar para mim e assumir posse delas. Mas aquilo que é eterno, se eu apertar demais, me escapa, se esvai. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é um sopro que sopra onde quer. Mas aí,
A pergunta é: a gente está vivendo nesse sopro do Espírito que sopra para a eternidade? Ou a gente está vivendo só na correria de uma vida na carne, do aqui e agora? A dimensão espiritual é essa, é nos colocar num outro lugar, é nos colocar numa outra camada de vida. É por isso que a Bíblia fala que existem pessoas que estão numa realidade natural. Essas nasceram da carne. Essas nasceram na maternidade do ventre de suas mães. Mas existem outras pessoas que nasceram do Espírito. Existem outras pessoas que nasceram para uma outra dimensão. E mês passado a gente fez batismos aqui. E o batismo nas águas é justamente a manifestação visual desse novo nascimento espiritual. Então a nossa vida não deve ser mais pautada no nosso nascimento carnal. A nossa vida precisa ser pautada no nosso novo nascimento, que é o nascimento espiritual, que coloca a nossa vida, ou que dá à nossa vida, uma outra dimensão, maior e mais profunda. A gente continua vivendo essa dimensão carnal, a gente continua vivendo nesse mundo, a gente continua enfrentando as realidades cotidianas desse mundo, mas a gente está também numa realidade maior e mais profunda, que tem a ver com o novo nascimento, que tem a ver com o que Deus tem para nós, que tem a ver com os propósitos divinos de cada um de nós. E aí eu volto à minha pergunta e quero que você vá para casa com ela, se possível escreva no seu caderninho de oração. Qual é o tempo que você tem consagrado a Deus para essa dimensão de eternidade? Qual é a agenda que Deus ocupa na sua vida e nos seus propósitos de vida, que não tem a ver com essa dimensão da correria de agora, mas com dimensões de eternidade, para além dos seus propósitos pessoais, para além da sua correria individual, para além dos seus boletos que você precisa pagar, para além disso. Como é que está isso na sua vida e como é que isso tem acontecido? Eu quero muito que você se encontre com esse propósito. E que aqui seja um lugar que desperte, que oriente pessoas para propósitos eternos. Para conversas e aplicações de vida para a eternidade. Não só para aqui e agora. Sem escapismo do aqui e agora. Mas com uma consciência para a eternidade, para aquilo que é muito maior do que o aqui e agora e do que a gente mesmo. Amém? Pode ficar de pé. Pai amado, muito obrigado por essa experiência, por essa viagem, por essa troca e por essas dimensões espirituais que a gente sabe que existe, que a gente não controla. Mas muito obrigado por eu estar cada vez mais convicto do meu propósito e do meu chamado, daquilo que o Senhor me chamou para fazer. E que cada um de nós aqui também se encontre a cada dia com o seu propósito de vida, com aquele propósito que é maior do que a gente mesmo e que faz a nossa vida ter um sentido profundo, diferente, talvez, da maioria das pessoas. E que isso seja parte da nossa marca. Nós somos o povo que nasceu de novo. Nós somos o povo que não só nasceu do ventre da nossa mãe, mas nascemos de novo do próprio Deus. Nascemos de novo para o reino de Deus.
e por isso temos propósitos mais profundos e maiores na nossa vida para alcançá-los. Que o Senhor nos use para a tua glória, aqui na Casa Verde, aqui em São Paulo, aqui no Brasil e por todo o mundo, Senhor, para a tua glória, no nome santo de Jesus. Amém.